Pai é pai, pai não é rede de apoio. Ele não pode ajudar? Não, pai não tá ali pra ajudar, pai tá ali pra fazer a obrigação dele enquanto pai. Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva em nosso canal, pois ajuda bastante a plataforma a divulgar nosso trabalho. Eu sou Juliana Lima Fonseca e trago aqui profissionais que amam o que fazem, como Mari, né? Sim. Obrigadíssima por estar aqui com a gente hoje. Por favor, se apresente pro pessoal. Obrigada a você, né, finalmente deu certo. Então, eu sou Mariana Fiuza, eu sou psicóloga perinatal, eu trabalho com mulheres, exclusivamente com mulheres que estão no período gravídico puerperal. Eu trabalho com mulheres desde que estão tentando engravidar, né, com gestantes, puérperas, mulheres também que passaram por perda gestacional e neonatal, e esse é o meu público. Nossa senhora, pesada, hein? Agora eu Hum. quero que Mari volte no tempo. Como é que era a chamada? Mari. Mari mesmo, né? Hum. Mari já queria ser psicóloga? Queria ser o quê? Não. Então, eu nem vou dizer que eu não sabia o que eu queria ser, porque na verdade eu nunca nem pensei sobre isso, né. Eu venho de uma realidade, assim, onde eu fui a primeira no meu núcleo familiar, né, a entrar na universidade, né. Meus pais, que eram as minhas referências, né, trabalhavam com vendas e para trabalhar com vendas, as pessoas são mais, extrospectivas, conversam mais e eu sempre fui o contrário, né. Eu sempre fui mais quieta, mais tímida e eu nunca me vi nesse espaço, né. E só durante a minha adolescência, né, que eu comecei a pensar sobre profissão e eu pensei em ser design gráfico ou comissária de voo, que não tem nada a Massa. ver com o que eu Tem, ah, faço você tem hoje. cara, mas você tem cara de comissária de Hã. voo. E assim, apesar, né, de ter pensado nessas profissões, eu cheguei a fazer um curso de design gráfico, que é uma área que eu gosto muito. Hoje eu sou aquela amiga que, quando tem um convite para fazer um convite de aniversário, uma arte, alguma coisa, pedem para mim. É uma área que eu gosto muito ainda, né. Só que durante, a minha adolescência, eram profissões que para mim não eram palpáveis. Sabe, eu não enxergava, assim, por ser meio fora do convencional, né, eu achava que não era pra mim, que não ia conseguir, né. Então, eu segui sem saber o que eu queria ser, né. E aí, a psicologia entrou na minha vida só depois que eu já iniciei a minha vida profissional, né. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. A minha mãe, né, como trabalhava com vendas, trabalhava vendendo material de escritório, uma loja de material de escritório, então ela tinha muitos contatos, então ela estava sempre falando, eu ficava: "Ai, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar". Eu queria trabalhar, não Ganhava sabia dinheirinho. eu não sabia qual seria a minha profissão, só queria trabalhar. E aí a minha mãe sempre estava falando, né, com as pessoas: "Olha, se tiver uma vaga aí, minha filha tá querendo trabalhar, ela nunca trabalhou, mas ela quer trabalhar". E aí nessa, eh, uma pessoa que era gerente do administrativo, né, de uma Big Four, ela falou que estava precisando de uma pessoa lá. E aí eu fui, né, aí você falou, né, sobre, uma outra entrevista que falou sobre uma menina de 24 anos que nunca pegou ônibus. Eu, com 18 anos, não sabia Não, pegar de 18, amiga, de 18 pegar para vinte e ônibus. quatro. É, né, faz uma diferença, né. Mas, assim, foi a minha primeira experiência, assim, de cara, né, com outras pessoas. Eu cheguei ali para fazer entrevista, aí no mesmo dia já soube que eu ia ser contratada. Então eu comecei a trabalhar como auxiliar, ali auxiliar no RH, no departamento pessoal. E ali que eu comecei a ver as possibilidades, enxergar as possibilidades, né, enxergar por outras perspectivas, né, entender que eu podia ser alguma coisa, né, que eu podia ter alguma oportunidade, foi a partir dali,
né? E eu fiquei durante muito tempo nessa empresa. Mas eu fiquei sendo auxiliar ali durante uns 4 anos, né? E os 2 primeiros anos eu ainda não sabia o que eu queria fazer. E a escolha da psicologia meio que foi uma escolha estratégica, né? Porque eu vi lá nessa empresa uma oportunidade de crescimento profissional, uma oportunidade de criar carreira, né? Então eu falei, não, vou fazer algum dos cursos aqui que eu consiga me encaixar, eu consiga fazer algo. E como eu trabalhava numa Big Four, que era uma empresa de auditoria, de consultoria, a maioria dos cursos, né, que estavam ali habilitados, vamos dizer assim, eram mais cursos de exatas, que Sim. não ia dar para mim. E aí eu terminei escolhendo a psicologia, né? E aí eu fiquei durante toda a minha graduação com esse foco de seguir na área organizacional para criar carreira dentro dessa empresa, né? E aí a clínica, que é onde eu atuo hoje, nunca foi uma opção para mim. É mesmo. Nunca foi uma opção. E tanto que eu não estagiei em clínica, nada que era de clínica, assim, tinha meu interesse. Só que era obrigatório. Isso. Só o que era obrigatório, mas o que era opcional eu passava, né? Porque eu não estava ali para isso. E aí eu segui, né, nessa empresa, que não era uma escolha minha, mas que era uma oportunidade que eu enxergava ali, né, que eu enxergava uma oportunidade que, muito provavelmente, se eu não estivesse naquele espaço, seria difícil encontrar em outros lugares, né? Então, eu foquei na graduação para conseguir criar carreira, só que durante a graduação mesmo, eu ainda era auxiliar, eu decidi desistir, né? Porque não era o meu objetivo, eu não conseguia me enxergar ali e eu decidi desistir. Só que no dia que eu fui para pedir demissão, antes disso acontecer, o diretor da consultoria me chamou, né, e falou que para me fazer uma proposta para dizer que para eu passar para a área da consultoria, né, como eu já estava perto de me formar, então seria uma oportunidade para mim e que era o que eu estava buscando a todo tempo, uma oportunidade, né? Então eu enxerguei como um sinal, falei, não, eu vim para pedir demissão. E se estão aqui dizendo que, né, que vão abrir esse espaço para mim, eu devo ficar. E terminou que hoje eu ainda enxergo como algo que era para ter acontecido, né? Porque é a partir daí que eu tive esse direcionamento. Eu continuei trabalhando durante 2 anos na consultoria, mas assim, no mês seguinte que eu estava lá, eu conheci o meu esposo, que é o pai da minha filha, né? E aí eu falo que a partir daí teve essa mudança, porque foi a partir da maternidade que eu consegui me enxergar em outra área, né? Em novembro de 2020, eu já não estava aguentando mais tentar... Você já tinha se formado. Sim, eu me formei em 2020. E aí eu já não estava aguentando mais tentar me encaixar em algo que não era um objetivo, que nunca foi um sonho para mim, que eu não me enxergava ali. E eu adoeci. Foi junto com a pandemia, então foi muito pesado para mim. Eu adoeci psicologicamente mesmo falando. Eu chorava porque eu não queria trabalhar. E em novembro eu pedi demissão, sem nenhuma perspectiva do que ia fazer, sem saber o que ia fazer da minha vida. Só queria parar e respirar. Em dezembro eu engravidei. Totalmente desplanejado, né? E a partir daí que vem a questão da psicologia perinatal, né? Porque apesar de eu ter crescido rodeada de mulheres, de mães, eu não tinha noção do que era maternidade até me tornar mãe. Sim. Eu falo que treino é treino, jogo é jogo. Sim, exatamente. E eu ficava achando assim um absurdo, como é que ninguém nunca me falou que era tão difícil? Porque o máximo que a gente ouve é, não vai dormir, não, né? Vai estar preparada para não dormir, era o máximo, assim, que eu via. Mas ninguém falava sobre a solidão, que é a maternidade, né? Sobre a questão de culpa,
né, sobre as comparações e coisas que muitas vezes não vem nem da gente, mas vem de fora e que a gente termina pegando pra gente, né? E a gestação foi até tranquila, mas quando chegou no puerpério, caí lá no fundo do poço. Vê que é pessoal que não sabe o que é puerpério. O puerpério. Pois é. O puerpério é o período pós-nascimento, né? Geralmente a gente ouve falar muito no pós-parto, né? A gente ouve falar muito sobre o pós-parto físico, né? O puerpério físico, que são ali os primeiros 45 dias, né? Após o parto, que é o tempo médio em que o corpo da mulher está se recuperando, né? Tá voltando para o lugar, né? Os órgãos estão voltando, os hormônios. Mas existe também um puerpério emocional, que pode durar até 2 anos, 3 anos após o parto, né? Que é pouquíssimo falado, né? Mas que é vivenciado de uma forma muito desafiadora pela maioria das mulheres, né? Porque é um período de transformação, né? A maternidade em si é um período de transformação para a mulher, né? Para a família é um período de transformação, mas para a mulher principalmente, né? Porque não mexe só com o corpo, não só com a parte física, mas mexe com tudo, mexe com as questões profissionais, as questões de identidade, né? Até a questão de como se vestir, né? Que é uma Ai, é coisa. horrível, né? Nada cabe, nada fica bom. Sim, nada. Tem coisas que a mulher veste e fala: não me identifico mais com essa roupa, né? Porque é uma transformação muito grande que acontece após o parto, né? Uma questão de identidade mesmo, de se reencontrar enquanto mulher, né? Porque às vezes as mulheres se perdem nesse papel de mãe. Né? Esquece que tem uma mulher ali, que tem uma pessoa que tem objetivos, né? Que tem objetivos profissionais, pessoais, que tem sonhos, para viver exclusivamente a maternidade, né? E muitas vezes não por escolha, né? Mas de forma compulsória mesmo, porque a sociedade em si termina levando a mulher para esse lugar. É assim, se você cuida do menino e larga o emprego, menina, você é louca, tá cuidando do filho, você vai trabalhar, não sei o quê. Se você vai trabalhar e deixa o menino numa creche com a babá, menina, você deixou o menino lá, como é que pode para ele trabalhar? Vai ter sempre isso, né? Sempre, sempre vai ter. Não importa o que você Ai, fizer, sempre vai existir um qual o julgamento. conselho da psicóloga? É tentar buscar o seu eu, né? O que eu falei, às vezes a mulher termina carregando culpas, que termina carregando pesos, julgamentos que não são seus, né? Hoje, principalmente, nessa era digital, onde a gente encontra tanta informação, o que pode ser positivo, mas também pode ser muito negativo, né, nesse sentido de comparação, de tentar buscar uma maternidade ideal, né, de tentar ser a mãe perfeita, Não que existe, não né? existe, não tem como, né? Nós somos seres humanos, então é entender o que é o melhor para você, entender que cada situação, cada contexto, cada realidade é diferente, que cada pessoa é única, cada história é única, né? Então, o que funciona para mim pode não funcionar para você e tá tudo bem, né? A gente não precisa ficar tentando achar um modelo ideal para tudo, né? Principalmente para nesse lugar, né, de julgamento, como a gente falou, de que independente do que a gente for fazer, vai existir um julgamento. Então, de tentar entender que você é única, que a sua história é única, né? E que você vai seguir, né, de forma única. Durante a gestação, quais são as principais dores, né, das mães que você tem observado? Principalmente a ansiedade em relação ao parto, né? A idealização, né, de um bebê, né? Que nem sempre é real. Existe um bebê imaginado e que é imaginado desde ali da infância, né? Daquela menina que tá brincando de boneca, brincando de ser mãe, e vai construindo um filho, um bebê imaginado mesmo, idealizado, mas que quando chega o bebê real, Ô, filha. não chega nem perto muitas vezes, né? Então existe um luto em relação a isso, né? Em relação ao que é idealizado e o que é real,
né? A questão das mudanças também profissionais, né? De como vai ser depois que o bebê chegar, né? Como é que eu vou conseguir trabalhar? Vou ter que parar de trabalhar, né? A questão do relacionamento também, né? Que existe uma questão com os pais também, né? Que muitas vezes existe aquele pai que tá ali só para ajudar, né? Que não é o ideal, né? Que pai não é rede de apoio, né? Boa, por favor, repita, Mariana. Pai não é rede de apoio. Ele não pode ajudar? Não, pai não tá ali para ajudar, pai tá ali para fazer a obrigação dele enquanto pai, né? E isso é uma questão muito grande no consultório, porque é difícil e até por essa questão estrutural mesmo, né? De que a mulher tem que dar conta, a mulher que tem que ser a responsável ali, a mulher é a que cuida, né? E muitas vezes até a própria mulher se coloca nesse lugar, né? Justamente por conta disso. Agora pronto, pariu. E muitas vezes existe a depressão pós-parto. Como é que funciona isso? O que é que Sim, gera? Como é que trata? sim. A depressão pós-parto e importante falar, né? Pontuar também sobre o baby blues. Isso. O baby blues é uma disforia, né, que é uma alteração emocional que acontece no pós-parto e que pode ser confundido com a depressão, né? Só que o baby blues, ele acontece ali nas primeiras semanas, né, do pós-parto e gera essa tristeza, né, intensa, esse choro, né, esse sentimento de culpa também, muitas vezes. Só que ele passa. Né? Às vezes, o baby blues ele não precisa de um tratamento, de um acompanhamento, ele é ali com o acolhimento da família, com o suporte, com a rede de apoio, com o pai sendo pai, né? Ele passa. Só que a depressão, ela vem mais intensa, né? Esses sintomas vêm de formas mais intensa, né? Muitas vezes essa depressão já vem desde a gestação, então hoje a gente usa muito o termo depressão perinatal, né? Em vez de depressão pós-parto. Justamente porque ela vem muitas vezes desde a gestação. É algo que já estava ali na gestação, mas não percebe, e aí depois vai passando o tempo e fica mais intenso, né, no pós-parto, né? E aí vem intitulado de depressão pós-parto, né? E nessa forma, né, já de depressão, é importantíssimo o acompanhamento do psicólogo, né, e do psiquiatra também, muitas vezes, em alguns momentos, em algumas situações, né, apenas o acompanhamento ali do psicólogo, né, com as estratégias utilizadas na terapia já são suficientes, em outros não, é necessário um acompanhamento com o psiquiatra, né, para ser inserida uma medicação, para diminuir esses sintomas, né, e que a mulher conseguir, né, ter essa maternidade de forma mais tranquila. Vem cá, Mari, quais são os principais desafios aí da profissão? Então, é, quando eu comecei a falar, né, com o que eu trabalho, você falou, nossa, Pesado. pesado. E justamente, né, eu acho que esse é um dos principais desafios, né? A gente ouve assim, porque psicóloga tem que ser imparcial, Uf. né? Só que ser humano, né? Então não tem como ser totalmente imparcial. A gente também sente, né? A gente cria um vínculo com aquela paciente. Então, muitas vezes são pacientes que sofrem por uma violência, passam por uma violência obstétrica, são pacientes que passam por uma perda gestacional, né? Uma perda neonatal, que o bebê nasce prematuro e depois passa por uma perda. E fora também todas essas questões relacionadas ao puerpério, né? E a gestação em si. E eu tenho que ficar sempre me lembrando, né, de que tem que separar, né, não posso carregar para mim essas dores. Por isso que a minha terapia também tem que estar em dia, É, tem que fazer, né. né? Sim, a minha terapia precisa estar em dia e eu preciso estar me lembrando, né, de separar, de não levar para mim, não levar, pra minha casa, né, sabe. Principalmente porque eu trabalho exclusivamente online, então eu trabalho só de casa.
Então, saber separar mesmo esses momentos, né? E um outro desafio também, para mim, é conseguir que essa psicologia perinatal seja mais acessível para todas, né? Porque, infelizmente, a psicologia hoje ainda é um privilégio, né? A terapia, a psicoterapia ainda é um privilégio, né? Poucas mulheres conseguem ter esse acesso e muitas vezes não tem até a informação necessária, né? Não tem o entendimento de que é necessário esse acompanhamento, né? Desde a gestação, no pós-parto, não só no adoecimento, né? Mas para prevenir o adoecimento também. Então, eu acho que é uma dificuldade tornar essa psicologia mais acessível, principalmente quando eu sou uma psicóloga autônoma e preciso pagar minhas contas, Sim. né? Então, como é que faz? É um desafio grande para mim. Histórias engraçadas, emotivas aí nessa jornada. Engraçadas é difícil, né? Imagino. Acho Às que vezes tá com a mulher lá e o menino tá lá puxando o cabelo. Mãe, Exatamente, isso mãe. que eu ia falar. Acho que de engraçado é essa interação com os bebês. De engraçado, assim, né, acho que é mais essa interação com os bebês, porque quando eu acompanho as mães, né, desde a gestação, e aí eu acompanho o desenvolvimento também dos bebês, né? Aí tem bebê que já tá participando, aí eu falo, terapia em grupo agora, né? E aí chega, conversa e puxa o cabelo e quer mamar no meio da terapia, é uma agonia. Isso. Mas já tô acostumada. Inclusive, eu já aviso as mães, né? Olha, pode trazer seu bebê, não tem problema. Esse é o meu público, já tô acostumada, né? E assim, emotivas são várias também, né? Uma vez eu tava com uma paciente, né, durante uma sessão, e ela tava sentindo as contrações, né? E ela falou, Mari, vou desligar, porque ela estava sozinha em casa, ela, tô sentindo aqui essas contrações, já vou mandar uma mensagem pra médica. Aí depois eu mandei uma mensagem pra ela, e aí, como é que você tá? Aí ela me mandou uma foto. Mari, 20 minutos depois, eu parei no banheiro Meu sozinha. Deus. E aí eu, meu Deus, como assim? Ela, não, mas eu tô bem, Mari, tô ótima. Que olha aí a importância, né, da terapia, né, de passar por uma situação dessa sozinha em casa e ainda assim estar bem, estar tranquila, né? Então, acho que é isso. Tem muitas outras histórias, né, Imagino. emotivas, principalmente envolvendo luto, que é uma... Apesar de eu não ter passado, isso que eu falo sempre com as minhas pacientes, né? Apesar de eu não ter passado por essa dor, eu sei que é uma dor muito Não, intensa, acho que não né? tem E pior, não tem dor maior do que isso. sim, não tem dor maior. E assim, eu diariamente, na verdade, a maior parte das minhas pacientes são pacientes que estão vivenciando luto, Aff. né? Então, desde o luto no início da gestação até a perda já no final da gestação, né, no meio da gestação, parto prematuro que termina em perda. Então, termina sendo muitas histórias e termina acompanhando essas famílias de perto, né, essas mães de perto nesse processo de lidar com esse luto que nunca passa, Sim, né, que sim. termina virando ali um companheiro luto, né, e acho que é isso. Projetos futuros. Então, projetos futuros estão relacionados justamente a tornar essa psicologia mais acessível, né? A estar onde todas as mulheres estão, né? A encontrar espaços. Estou pensando num projeto agora de abrir pré-natal psicológico em grupo, porque é uma forma, Assim. né, de conseguir alcançar mais mulheres, né, e até com um preço mais acessível, né, de criar projetos assim de grupos, né, justamente para alcançar, né, já tento fazer isso no Instagram, levando informação, né, levando essa mensagem de que você não precisa dar conta de tudo, né? Que às vezes é uma simples mensagem assim já faz toda a diferença, né? De, pede Sim. ajuda, tá tudo bem pedir ajuda, né? Então é isso. Maravilha. Hum. Obrigadíssima, Mari, viu? Amei Obrigada a nosso você. bate-papo. Arroba. Fluir maternar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo.
Segue lá o @fluimaternar, segue também Como Me Tornei. Sai daí não, tem outras atividades e profissões que com certeza você vai gostar mais do que ficar vendo besteira na internet, entendeu? Uhum. Beijo, até mais. Pronto, show de bola.